Olá, você ouvinte da Rádio Rainha do Sol. Estamos aqui hoje com o Anselmo. Hoje eu estou fazendo o papel de entrevistador. Hoje não é você que vai entrevistar, sou eu, viu, Anselmo? Eu vou ter que me segurar. Mas você vai falar bastante. Eu vou tentar ficar mais quieto possível. Os caras falam assim, deixa os outros falar. É assim que os caras falam para mim. Vamos lá. Estamos hoje aqui com o Anselmo, dentro do trabalho que nós fazemos de resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol. Sim. Morada do Sol esse ano vai fazer 46 anos, no dia 19 de março. Por que nós falamos dia 19 de março? Que é o dia que foi feito o decreto de lançamento do bairro. Inclusive estive conversando com o Elia Jorge, que era um dos empreendedores da época, que nos contou uma história sobre a criação do Jardim Morada do Sol. E o Anselmo faz parte dessa história. Você veio de onde, Anselmo? Eu sou nascido e criado na cidade de Santo André. Santo André, criança. Que ano você veio aqui para Indaiatuba? Em 1993, ainda me lembro que foi em agosto de 1993. Eu fui convidado por um amigo que saiu de lá também, e ele vivia. Em 84, na realidade, ele já tinha vindo, né? E ele falou assim, Anselmo, vamos para lá que tem muito serviço na Africária. Eu acabei de arrumar um serviço na COFAP, não vai dar para mim ir. Mas uma outra oportunidade, eu tinha acabado de ser contratado, então era uma empresa de grande porte lá na cidade. Eu falei, eu não vou poder ir. E ele veio. Anos depois, no ano de 93, ele ligou para mim, se quiser vir conhecer, venha. E aí eu vim. E quando eu cheguei, eu saí de lá, eu sem brincadeira, estava um frio, cara. E aí, quem conhece, que é o pessoal, os bebedores de cerveja, existia uma cerveja chamada Kaiser Bock. Eu tomei umas 5 na rodoviária para esquentar. Você vê que vai esfriar, né? Não, vai porque ela falava que ela esquentava a gente. Eu tomei entendi. 5, mas é a desculpa de pingar. E aí eu fui, eu tomei, vim, peguei o ônibus. Cara, quando eu cheguei na cidade de Indaiatuba, até para o Dom Maglione de Brasília aí entender, o calor estava arrebentante, o sol lá no alto, aquela coisa. Eu falei, você está brincando? Aí eu fui tirando, eu estava com 3 blusas, para você ter uma ideia. Eu peguei e fui procurar o endereço com as blusas debaixo do braço. Os caras falaram, você está vindo de onde? Do Polo Norte? Eu falei, não, cara, São Paulo está frio. E eu vim diretamente aqui na rua 27, na rua João Bueno de Campos, número 52. Foi a casa de um amigo que eu vi. Fiquei uns dias aí para conhecer e não voltei mais. E um detalhe curioso, quando você falou que saiu de São Paulo, que estava muito frio, e você veio para cá, chegou aqui um calor danado, era uma época até que São Paulo era conhecido como a terra da garoa, a cidade da garoa. Sim, terra da garoa. Com o passar do tempo, com as mudanças climáticas que a gente teve, essa característica meio que se perdeu com o tempo, mas era uma época que você, para ir para São Paulo, você tinha que levar blusa. E aí você saiu de lá, veio aqui para Indaiatuba, porque se você recebeu um convite em 84, até um detalhe interessante, já que a gente está ao vivo, o porquê do nome Morada do Sol. Um dos empreendedores, que é o Elias Jorge, que é o principal empreendedor, que nos contou a história hoje, era uma fazenda de 140 alqueires, e uma cidade na época tinha por volta de 8.000 lotes urbanos ou casas, e ele lançou um empreendimento de 9.815 lotes. Era o dobro e um pouquinho mais. Muito ousado, muito, como eu posso falar, de uma visão muito grande. E aí uma das citações que ele fez conversando com a gente é o porquê do nome Morada do Sol. Um certo dia ele veio, quando a Morada do Sol ainda era fazenda, trouxe então esposa dele na época, e eles olhando a fazenda lá do alto, lá perto da rodovia, ela disse, nossa, que lugar que tem um pôr do sol bonito. Aí foi, então vai se chamar Jardim Morada do Sol. Foi por isso? Foi por isso. Que bacana, hein? Então vai se chamar Jardim Morada do Sol. A Morada do Sol, o decreto é de 1980, eu conheci a Morada do Sol em 82 e cheguei aqui em 85. Então, naquele tempo que a gente tinha uma dificuldade muito grande de infraestrutura, não que 93 fosse tão diferente. Não, Mas já tinha se passado 13 anos o lançamento do bairro, mas eu acredito que em 93 você chegou, ainda era um lugar com muitos terrenos vazios, muitos espaços vagos, sim. Uma casa aqui, outra ainda ali. Para subir na Morada do Sol precisava pôr uma chuteira e amarrar um tatu no pé para subir.
Eu já ouvi outras histórias, Anselmo. Já ouvi história que tinha que amarrar uma corrente na roda do carro por causa do Também, barro. A história da sacolinha no pé. Agora, do tatu, não tinha ouvido, não. Tatu, amarrar um tatu no pé com uma chuteira para subir, porque senão você não conseguia subir. Inclusive, tem um outro cara que você também, se você puder encontrar com ele, sabe muito da Morada do Sol, que é o baixinho que era da padaria ali. Baixinho, Né? O baixinho. boa, boa. O baixinho é uma boa, porque um dia nós estávamos conversando, ele falou: só eu fui fazer uma entrega na rua tal. Você lembra que chovia, abria umas valetas? Eu não caí com o carro lá dentro. O baixinho que você estava falando, nós tentamos fazer com o Cazuza, mas não deu certo. Pro ano que vem nós vamos procurar o baixinho. Isso, procura ele lá. E aí você citou Elias Jorge, aquele homem nasceu por rádio, hein, com aquela voz toda dele. Tá bem? Você falou com ele? Bem. Já está então, chegando aos seus 80 anos, mas está bem. Elias Jorge, tem uma memória fantástica. Ele era um cara que poderia dizer, ele falava com a gente, até intimidava o tamanho da voz do homem, né? Aí lá em São Paulo você trabalhava na COFAP. Trabalhei na COFAP. Mas você nasceu em São Paulo ou nasceu onde? Onde você Eu sou nascido em São Paulo, apesar de ter essa cabecinha. Você nasceu em São Paulo. Aí você saiu da COFAP, veio conhecer aqui, voltou para São Paulo. Não, eu fiquei. Veio e ficou. Eu só liguei para a mãe dos meus filhos, que hoje é minha ex-esposa, e eu falei para ela: se você quiser vir, você venha. Se você não quiser vir, procura um advogado aí, prepara os papéis que eu vou aí só assinar, porque eu nunca vi um lugar como esse. Inclusive, hoje, eu ainda comento muito com os meus conterrâneos, e hoje tem muita gente aqui. Tem. Uma vez eu pus uma camisa de Amo Santo André e fui lá para aquele bairro lá para trás, lá não me lembro o nome. Cara, todo mundo parava: eu sou de Santo André, sou de Santo André. Então tem muita gente de lá. E eu sei que eu cheguei e falei para ela assim: você procura os papéis e assina, eu vou aí só para assinar, eu não vou sair mais. E eu comento com eles que eu falava que eu nunca ia deixar Santo André, que era a cidade da minha vida. Quando eu conheci Indaiatuba, eu falei: Santo André, tchau, para nunca mais. E só volto lá no caso de velório ou alguma coisa assim. Né? E um detalhe interessante, já que você citou Santo André, é que quando foi feito a Morada do Sol, 9.815 terrenos, não dava para vender somente na cidade. Os empreendedores, inclusive o senhor Elias Jorge, ele visitou o ABC, conversou com um pool, uma quantidade de imobiliárias, falou do empreendimento, como fez isso no Paraná. No Paraná, a cidade escolhida foi Cascavel. Ele conversou com as imobiliárias e falou do lançamento, que a pessoa pagava em 4 vezes, hoje corresponde a R$320, 4 prestações de R$320, e o restante dividido em 60 parcelas. E essas imobiliárias começaram a trazer, vinham de ônibus. Então chegou um dia que eles conseguiram vender em um único dia 500 terrenos. Essa grande quantidade de lotes foram vendidos em 6 meses. Então talvez você pudesse ter vindo para cá já em 80. Não, e pior que eu vou dizer uma coisa para você. Houve esse pessoal dentro da COFAP, tá? Já em 84, 85, chegou um pessoal: cara, tem um empreendimento assim, tentando convencer a gente no vestiário. Tinha um cara lá, falei: cara, ó, e eu olhei e falei assim: nossa, deve ser, sabe? Mas nem me liguei, que se eu tivesse me ligado, eu tinha vindo já. E naquela época, Anselmo, os paranaenses, quando compraram, esses vieram para cá já e construíram. Esse pessoal do grande ABC, eles compravam esses terrenos e deixavam esses terrenos só aqui. Só para investimento. Deixava aqui o terreno. Inclusive, uma conversa que a gente teve hoje, se nós formos procurar terrenos vazios na Morada do Sol, deve ter por volta de 200 terrenos, no máximo 200, e olha lá. 180, 200 terrenos, e a grande maioria desses terrenos são de pessoas que são do ABC. Talvez algumas delas já falecidas. E nem a família sabe que são terrenos de herança, já. Ou seja, a Morada do Sol tem uma história diferente. Quando a gente fala em Morada do Sol, né, ser bairrista, é que é o maior bairro da cidade. Foi um empreendimento que nasceu de uma forma diferente, porque naquela época, não que você não tivesse que dar mas a infraestrutura oferecida foi a água e a energia. Só que em muitas ocasiões a energia demorou para chegar. A iluminação pública foi, se eu não me engano, na década de 90.
uma iluminação pública total. Fazia-se até um... Eu cheguei aqui em 85, estudei no Antônio de Pádua. Eu lembro que eu desci essa rua 78, a José de Campos, a gente morava do outro lado, lá na rua 52, na Aurélio Garlete. Eu desci essa 78, 10h30 da noite, com 15 anos, tremendo de medo, porque eu sempre fui medroso. Medroso não, né? Eu fui destituído de coragem. Eu era destituído de coragem. A ausência de uma coragem, vamos dizer assim. Com 15 anos, isso aqui era só mato, mamona para todo lado, plantação de mandioca para todo lado, milho, quiabo, que você imaginasse tinha aqui. Os paranaenses, principalmente o pessoal que veio do Paraná, construía a casa, do lado tinha um terreno, fazia um plantio de mandioca, de milho, todas essas coisas. E a gente não tinha essa iluminação pública na rua, era no breu, era no escuro só. Né? Inclusive a escola Antônio de Pádua, quando nós chegamos aqui, a gente começou a estudar sem carteira. E o fato que eu descobri tempos depois, através da dona Marisa, por que não tinha carteira nas escolas? Porque eles queriam que trouxesse essas carteiras lá do casarão, e a dona Marisa falou assim, não, eu só quero carteira nova, não vou começar uma escola nova com carteira velha. E nisso a gente estudou 1 ou 2 meses, não sei quanto tempo, sentado no chão. No chão? Deixa eu só mandar, deixa eu só interromper um pouquinho você. Tem o Pedro Andrade lá de Três Corações, daqui a pouco pedindo para você mandar um alô, que eles são lá da terra do Rei Pelé, mandar um alô para eles lá, em Três Corações, Minas Gerais. Um abraço para você de Três Corações. E o Dom Maglione estava falando aqui também, Anselmo, tem mais história que essa. Tem mais gente, tem história, já vai começar a contar, vai falar mais das histórias dele. Estamos somente na chegada dele, foi em 93, hein, pessoal? Já estamos em 2026, imagina o que ele tem de lá para cá para contar. Ele está falando aqui, Hélio é pentacampeão também, Hélio tem alguma coisa nesse sentido? O quinto mandato, né? Sou penta. Quinto mandato, Sou penta. O Hélio está falando aqui, conta um pouco da sua história também, onde nasceu, filho de quem e etc. Daqui a pouco vocês vão saber mais. É que aí depois vocês vão poder conhecer as redes sociais do Hélio e vocês vão poder ver. Então você chegou em 93, veio para ficar, fez essa conversa com a então esposa sua, creio que no final ela acabou vindo embora para cá. Você chegou em 93, você foi morar na casa do amigo, depois você comprou? O que aconteceu? Essa parte? Na casa do amigo eu vim para conhecer. Então ele tinha um quarto lá, eu fiquei lá. E aí eu devo muito à minha mãe, que hoje eu que cuido dela aqui. E aí minha mãe, a minha mãe sempre foi fuçada. Ela veio e falou, filho, ó, aluguei uma casa aí para você, né? E, bom, agora é com você. Se a esposa vir, os filhos virem, beleza. Se não, e aí tá aí a casa alugada, eu já paguei acho que 4 meses, né? Tá bom, mãe, aí já agradeço a senhora ter me dado essa força. E aí eu comecei tudo de novo, porque eu vim com o propósito de apagar a minha vida em Santo André e começar de novo. Eu nunca tive medo de começar de novo. Eu era dono de bar, aí teve problemas de assalto, aquela coisa toda, falei, não quero mais, e vim embora. E nessa que eu vim embora, eu comecei minha vida do zero. Já pensou se fosse assim? Começou a trabalhar onde? Já começou com bar nessa época? Não. Quando eu cheguei, estava chegando aqueles 7 supermercados lá no Jaraguá, lembra? Lembro. E aí tinha uma faixa assim, venham trabalhar com a gente. Tem até uma história interessante que eu pensei, e falei assim para eles assim, pensei comigo, um ajudante em São Paulo ganhava 19 mil cruzeiros por mês. E aí eu falei, 19 mil cruzeiros por mês, a casa que eu preciso pagar aluguel era 8.500, tá? Aí eu falei, vai dar para mim pagar isso aí. Então, vamos lá. No dia de entrar, o cara falou assim, você foi admitido, só que é o seguinte, conversamos aqui com o pessoal da cidade, nosso salário lá é 19 mil, aqui é 9 mil cruzeiros por mês. Aí eu dei muita risada, o cara falou, como é que é o negócio? O ajudante aqui vai ganhar 9 mil cruzeiros por mês, vai pegar ou largar. Não tinha emprego na época, não tinha. E aí eu olhei para a cara do cara, falei assim, qual o meu horário de trabalho? Você vai trabalhar das 6 da manhã a 1 da tarde. Falei, quem entrou na chuva é para se molhar. Então vamos. E ele falou, você jura? Eu estou falando sério, eu estou precisando começar a trabalhar e a única forma de eu conhecer essa cidade é trabalhando. Se eu ficar em casa sem fazer nada, eu vou estar gastando. Sempre foi essa a minha visão. Então, eu já morava aqui na rua 74. Eu ia a pé
todo dia até o Jaraguá para trabalhar. Trabalhei lá e tem muitas histórias ali que se eu contar para vocês, vocês vão rir muito. Conta uma delas, Bom, duas delas. uma foi o seguinte, esse mercado ganhou, né, tudo que eles fizeram, eles ganharam dos fornecedores. E tinha o seu Antenor, não sei se o Antenor morava na rua 48. Seu Antenor, por favor, se você estiver vivo ainda, preciso falar pelo menos um oi para você. E o seu Antenor era um guarda também, que ele falava assim, que salário é esse? Eu falei, não tem problema, vamos continuar, seu Antenor. E aconteceu que os caras do açougue, eles ganharam 3 carretas fechadas de frangos, frango desse tamanho assim. E aí os caras abriram uma das caixas e tinha um frango podre. O gerente chegou e falou pro cara, joga tudo no lixo. E o seu Antenor mandou me chamar na loja. Ele fazia assim, Selmo, pelo amor de Deus. Nós, na dureza que nós estamos, os caras jogaram uma carreta de frango no lixo, na caçamba de lixo. Falei, o senhor está de brincadeira. O senhor dá cobertura do... O que você vai fazer? Espera aí. Eu fui, antigamente existia uma lanchonete, você vai se lembrar, lá na Humaitá, chamada Fogaça, lembra do Marcão? Lembra da Fogaça. Marcão, fui lá, Marcão, você tem freezer? Ele falou, por quê, senhor? Eu falei assim, tem uma coisa, quantos freezers você tem? Eu falei, tenho 2 vazios. Eu falei, liga. Ele falou, por quê? Você me dá alguma coisa? Eu falei, vou te dar uns quantos você quiser. Não, beleza, então. Fui na vizinha do fundo, que acho que nem mora mais lá, a senhora tem um freezer aí, uma geladeira? Ela falou assim, eu tenho um vertical, vou mandar meu marido trazer. Por quê? Eu falei, daqui a pouco eu conto. Fui lá, peguei um carrinho, eu dei 12 viagens de frango, para você ter uma ideia. 12. Só para o Marcão, acho que eu dei 20 frangos desse tamanho. Eu trouxe 10 para minha casa e dei para a vizinha 15 frangos e dei 5 frangos para cada funcionário do meu horário. Sem o gerente saber, e o seu Antenor me dando cobertura. E aí, quando o gerente soube, ele veio falar comigo. Eu falei, cara, você jogou no lixo. Você me desculpa, mas você jogou no lixo. Mas não pode, porque foi para você. Para mim foi ótimo, meus filhos comeram, não passou mal ninguém. Né? Então, você me desculpe, mas se está no lixo, eu não posso fazer nada. E o outro ponto foi o leite. Né? Eles pegavam aquele saquinho de leite, venciam, os caras trocavam. Aí eu pergunto para o cara, o que você vai fazer com esse leite aí? Ele falou, não, vou jogar fora. O leite era no saquinho. Lembra daquele? Aí eu falei, não, vamos jogar fora. Eu falei, o que impede? Ele falou, nada, aqui fora eu pegava 10 caixas daquela por dia e dava 2 litros de leite para cada pessoa levar para casa, dos amigos lá, até alguém furar, porque sempre tem alguém que pisa na bola. Também Sim. Não vou contar esse caso, mas aconteceu, né? E não foi pouca coisa, porque acho que quando a gente quer começar a vida de novo, você tem que ir lá para o fundo do poço para você conhecer. Né? Tem muita gente que fala, eu comecei, eu dou uma olhada assim, será que você começou? Você sabe que você ia a pé e voltar a pé de um serviço que era 8 mil de aluguel, 8.500 de aluguel, mas 9 mil, eu ganhava 9 mil só por mês. Sobrava 500 que era para pagar a luz. E a água que sobrava para mim. E eu tinha que me virar nos 30. Aos domingos eu pegava meus filhos, os 2 pequenos, que hoje são pais, e falava para a ex-mulher, vamos dar uma volta, porque nós ia lá para o Pimenta, roubar cana para chupar, porque não tinha dinheiro para comer. Para você ter uma ideia que essa foi minha vida aqui, o começo da minha vida aqui, dentro do Jardim Morada do Sol. Então, foi assim. Aí, essa época, você trabalhou lá no SES, supermercados, acho que ele perdurou até 2000 e pouco, né? 2001, 2002. Parece-me que eles foram até 2003. 2003, se eu não me engano. Inclusive, tem o Dicão era meu chefe. Aí você trabalhou no SES, saiu do SES com quanto tempo? No SES eu trabalhei, é uma outra coisa muito interessante. No SES eu trabalhei só 8 meses, acho que foi isso. Só para você ter uma ideia como foi a inauguração, eu entrava às 6 da manhã, saía 11 da noite. Porque eu nunca vi aquilo. Acho que não só a cidade de Indaiatuba, mas toda a vizinhança veio conhecer o SES Supermercado. E era aquela multidão de gente. Era uma referência. Era uma referência. Na época ainda tinha um Supertuba. Não, mas eles mataram todo mundo. Sumerbol, todo mundo existia. Mas eles mataram. Os caras faziam preço que não tinha para ninguém. Eles ganharam aquilo tudo.
não era brincadeira, aqueles corredores cheios, entupido o dia inteiro. E o gerente falava assim: eu não vou te pagar hora extra, eu te dou banco de horas. Só para você ter uma ideia do quanto que eu trabalhei, no dia que eles me chamaram para acertar o banco de horas, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Só para você ter uma ideia. Não tinha hora extra? Não tinha hora extra. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E aí, como se fosse férias. Depois acabou isso, foi em pleno URV, lembra do URV? O RV. Estava todo mundo em crise e eu cheguei no gerente e falei assim: eu quero que você me mande embora. Ele falou: por que eu vou mandar embora? Porque chegou a minha hora, não é mais para mim ficar aqui, porque eu sempre tive essas intuições comigo. E ele: não, você trabalha bem, tá crise aí, você vai passar fome, que não sei o quê. Ah, não vou. E vai, deu. Aí conseguiram me dispensar no tempo da URV. Aí fui resolver Isso já é 94. 94 já. Você vê que fiquei pouco tempo. Aí eu peguei e fui procurar emprego. Eu andei, saí aqui, você lembra que não existia Paulista, não tinha nada aqui. Saí a pé, fui lá, comecei pela GM e fui. Saí lá embaixo no distrito, andei, passei andando lá na Gessilever, não passei na Filtrosman. Fui embora porque tinha um distrito lá na Conceição, lembra? Que hoje não tem mais. Onde era a Ilma, né? Ilma e um monte de fábrica lá. E nada, cara. Quando deu umas 2 horas da tarde, quase 2 horas da tarde, eu falei, pensei comigo, vou passar na Filtrosman. Aí passei na Tupi, ainda existe, eu estava vendo agora. Aí passei na Filtrosman, morto de fome, com vontade. E eu falei, mas vou comer o quê? Não, eu vou. E alguma coisa falava, não desiste. Quando eu passei na Filtrosman, o cara falou, aí, nem currículo tá pegando. Então tá bom. Aí eu cheguei naquele trevinho ali, Morada do Sol ou Fundituba. Puta merda, essas horas, 2 horas da tarde, fui lá na Fundituba. Parei no portão, o guarda veio. Aí eu falei assim, inclusive o guarda é grande amigo, eu preciso lembrar o nome. Desculpa que eu estou ficando velho, eu não esqueço muito do nome do pessoal. E aí o guarda veio e falou assim, você trabalhou já com esse tipo de serviço, que é fundição? Ele falou, eu trabalhei na COFAP, cara, lá a fundição é pesada. Se vocês me derem uma oportunidade... O cara falou, pô, você trabalhou lá? Então, ó, essa firma aqui só pega de quinta e sexta. Hoje é quinta, ó. Vem amanhã. Mas vê se você arruma alguém que possa te indicar. Porque os caras também não pegam quem possa te indicar. Falei, opa, legal, já fui. Isso, ó, pra você ter uma ideia, isso já na sexta-feira, eu conversei com um amigo, na quinta-feira à tarde, encontrei um vizinho, não, eu trabalho lá, leva meu nome. E aí eu levei o nome do seu Leonildo, falecido seu Leonildo. Quando eu cheguei lá, aquele monte de gente, falei, nossa, mas tinha muita gente, todos os caras apresentados para os caras grandão. E aí o cara me aceitou. Quando eu chego para a entrevista, quem estava? O Roy, grande Roy, que Deus estiver bem, Deus abençoe você. O Roy também trabalhou no Sete Supermercado e vivia naquela pindaíba nossa. Ele falou assim, olha o que você está fazendo aqui. Eu falei, Roy, não tem condições para quem é pai de família, né? Eu falei, verdade, mas comigo você já passou. Aí me jogaram eu na mão do Tomil. Tomil, ó, eu vou te dedar aqui. Tomil era um japonês que era o chefão de todos. E aí ele pegou e falou assim, ó, eu não estou muito indo com a sua cara, mas eu vou fazer um teste com você. Tá bom, sabe o que ele fez comigo? Ele falou assim, bom, vai dar a hora do almoço? É 11 horas do nosso almoço aqui, até meio-dia. Eu pensei que ele ia me dar almoço. Ele falou assim, você vai na sua casa, almoça e volta, e você tem que estar aqui meio-dia. E é para você ir. Desse jeito ele falou para mim. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, você acha que eu vou? Eu falei, não, eu vou. Eu prometi para ele. Eu vim a pé da Fundituba até aqui na 74. Só entrei e falei para a mulher, só vim tomar uma água porque eu tenho que voltar. Tomei uma água. Quando eu saí, ele estava na esquina ali, em frente ao bar do Adelso, com o carro da fábrica, conferindo se eu tinha vindo em casa. Esse foi o teste que ele me deu. Olha aqui. E voltei a pé, e ele ficou lá no portão esperando eu chegar. Falei, mas que japonês filho da mãe, para não falar outra coisa.
Mas foi esse o meu teste de ser honesto. Ele falou assim, pela sua honestidade você vai trabalhar, porque o senhor Leonido ele não tem tanta expressão aqui. Mas eu vou te jogar no pior serviço que existe lá. Eu falei, tá bom, não tem problema. Eu falei, tá bom. Aí fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo que eu não pego numa lixadeira que pesava uns 30, 40 quilos cada lixadeira. Mas eu falei, bom, quem está aqui, eu resolvi começar tudo de novo. E aí, no dia que eu fui pegar na lixadeira, que eu catei ela para sentir o peso, o cara gritou, você não. Eu falei, já fui mandado embora. Quando eu cheguei, veio os caras também do departamento pessoal e falaram assim, cara, vou te dizer uma coisa. Nós estamos procurando um cara na função sua há mais de 10 anos. E o cara que estava pronto para entrar no seu lugar, ele não passou no exame médico. Então, o pessoal mandou pegar você. E você vai vir para cá. Aí, dali, eu passei a ser um embalador, para passar os 2 meses de experiência. E aí, eu passei a ser o conferente da empresa. Quem cuidava da logística toda era eu, né? E aí eu trabalhei também com ele só apenas mais um ano, e os caras não queriam deixar eu vir embora. Aí eu montei meu bar, que você Montou o conheceu. bar aqui em São Conrado. Aí eu falei, bom, agora eu Na preciso... Rua João Martini. Isso, 10 com a 71. 10 com a 71. O bar vivia Isso foi cheio. em 96, 94, 95. 94. A gente se conheceu em 96, né? Exatamente. Porque eu conheci, eu estava contando até, inclusive, eu conheci a Sandra em 96, quando eu fui a primeira vez candidato a vereador em 96, subindo e descendo rua numa pré-campanha por então candidato a prefeito de Cebolinha, conheci minha esposa, a gente começou a namorar e eu comecei a vir para aqui, para o São Conrado. Depois conheci o Juscelino, que criou a Associação São Conrado. E eu fui para São Conrado e nessa época, 97, se eu não me engano, Anselmo, eu fui fazer um programa de rádio lá embaixo, numa rádio que eu não lembro o nome, mas eu lembro que o programa chamava-se Fala Comunidade. Exatamente. E a gente falava das coisas do bairro, tocava música, e eu lembro que um dia eu convidei você para estar indo lá, dar uma entrevista. Você lembra desse dia? Lembro, não esqueço. Você não tinha, nem pensava em rádio nessa época ainda, pensava? Não pensava. E hoje eu fico pensando, tem muitas coisas que a gente tem que prestar atenção. Por isso que eu uso muito falar para as pessoas, gente, eu tenho conhecimento de causa em relação a isso, porque o universo conspira a nosso favor e as pessoas acham que não. E apareceu um monte de coisa em relação a isso. Tanto é que, nessa época, antes de você me conhecer, Reinaldo Nogueira estava em campanha. Não sei se você se lembra. Foi primeiro. E aí, eu só olhei, observei, falei, menino bom. Quando ele entrou, ele já entrou com coragem, com força, me lembro disso. E aí eu fui, acho que uma das primeiras pessoas a fazer uma homenagem a ele. Falei, cara, você vai dar certo na cidade de Indaiatuba. E eu dei uma plaquinha, né, para ele, em nome de todos os meus clientes do bar, e eu fui falar no microfone. Foi ali que, sabe, eu falei, mas será que eu tenho uma voz boa? Que pode estar, sabe, uma coisa assim. Foi que eu comecei a prestar atenção, que me deram um microfone, nós contratamos um som para homenagear o executivo da época que se chamava... Você fazia os eventos no seu bar, né? Fazia. Eu trouxe o senador Suplicy aí, que nego falava, ninguém tá aí, Suplicy que eu trago, o Vicentinho, um monte de celebridades da época política, começaram a vir no meu bar assim. Anselmo, falando dessa época política, eu até falei que em 96 eu fui candidato pela primeira vez, mas nós já tínhamos o Bicudo, se não me engano, o Jorge do Depósito. Grande vereador. Com seus torneios de bilhar que ele fazia, dava na Brasilinha Bicudinho dele. Gostava de jogar bilhar. Bicudinho era o vereador dos botecos, né? Que ele andava com a gente para tudo quanto é lado. Então, ele ia no bar, ele dava toda assistência para a gente. Por isso que eu falei do Elias Jorge. Porque quem era o cara que praticamente cuidava das campanhas de Bicudo era Elias Jorge. Elias Jorge, que inclusive... Porque o Bicudo foi um dos medidores. Inclusive, hoje, na conversa que eu tive com ele, ele citou que um dia, conversando com o Bicudo falou, olha, eu tenho um sonho de ser vereador, mas, tipo assim, eu
Ele era iletrado, né? Não era, não tinha estudo. Ele era, não, nós vamos ajudar você. Nós vamos ajudar você. E ajudou a eleger o Bicudo. O Bicudo representou a Morada do Sol por um tempo muito bom, num tempo que você também falou que você veio para cá em 93, 94, para a rua 74, que é Oscar Ribeira. Sim. E era um período que não tinha água como se tem hoje. Você tinha falta, você passou por esse momento de falta de água. Eu acredito que não tinha nem asfalto aqui ainda, não, né? Não tinha asfalto. Água foi uma coisa interessante. Eu tenho histórias para isso também, mas, gente, se eu for contar essas histórias todas, vocês Conta estão... parte, uma, duas, para contar. Mas a questão é assim, naquela época a água só chegava das 2 às 3 da manhã. Você tinha que estar de plantão, por causa que era muito alto aqui, tá? E aí eu comecei a observar essas coisas. Então, a nossa primeira luta foi água para toda a Morada do Sol. Foi aí que, por isso que muita gente pode falar o que for, mas Reinaldo Nogueira foi o cara que falou, eu vou fazer. E ele trabalhou. A época Tadal Toyama. Porque quando a gente fala da questão da água, a gente está falando já em 96, quando o Reinaldo assumiu, mas antes disso as pessoas tinham dificuldade. Você falou que a água chegava 2, 3 horas da manhã na torneira pelo SAI. E não chegava. Mas antes não chegava, e para as pessoas pegavam, vinham os caminhão-pipa, subindo e descendo o rua, distribuindo essa água. Quem tinha um tambor, uma caixa, saía bem. Conseguia. Quem não tinha, passava apertado. E muitas pessoas até dormiam sem tomar banho, ou quando tomava banho, tomava o famoso banho de canequinha. Eu me lembro que a Fundituba, muita gente chegava lá para tomar banho lá. Os caras vinham com a roupa, né? Os pés sujos de barro, quando chovia, e eles iam tomar banho, aproveitar o chuveiro da Fundituba. Aí tomava aquele banho caprichado e voltava para casa. E você falando em Morada do Sol, a gente falou que você foi lá, você deu a entrevista naquela rádio, num programa que eu tinha chamado Fala Comunidade, e naquela época, 97, acho que foi 97, foi quando eu já estava morando com a Sandra aqui no São Conrado, e a gente começou a Associação São Conrado lá embaixo, juntamente com o Juscelino, o Valmir, o seu Raimundo. E você criou na época, você começou a fazer uma feirinha aqui na rua João Martini, né? Foi. Que você intitulou como Grupo de Geração de Emprego e Renda. Porque na época era difícil o emprego, né? Então foi uma época que nós víamos uma dificuldade. O Reinaldo ainda estava trabalhando para organizar a cidade, que ele pegou a cidade quebrada. O nego pode falar o que for, mas ele ia no meu bairro e falava assim, cara, eu nunca vi tanta coisa para fazer. E ele começou a trabalhar. E aí precisava Aí eu falei, puxa vida, o povo precisa, porque a Morada do Sol sempre foi um pouco desprovida disso. E aí eu falei para ele, cara, eu queria montar um negócio assim, falei, você acha que dá? Aí montei um grupo de pessoas. E aí nós montamos o Grupo de Geração de Emprego e Renda, né? E a ideia era essa, não era para mim. Você vai ser candidato. Não, eu não quero. Eu até saí em consideração a pessoa de Reinaldo, mas que eu queria ser vereador de jeito nenhum. E uma citação que você fez importante aí, Anselmo, que você falou da dificuldade de emprego e você citou num certo momento a questão de violência. Porque hoje nós vivemos um tempo diferente. Indaiatuba, graças a Deus, em matéria de segurança, é uma das referências do Estado, uma das referências do Brasil. Do Brasil, né? E tudo é período, tudo são ciclos. Sim. Então, a década de 80, quando saiu a Morada do Sol, que as pessoas vinham para cá, você falou que passou pela Filtrosman, não estava recebendo nem currículo. Mas teve época lá na década de 80 que a Filtrosman, a Cobrec, a Fundituba, era só você chegar na porta e você estava empregado. Se você passasse do outro lado, os caras jogavam o laço. Você não tinha essa oferta de mão de obra com um trabalho mais pesado. E os paranaenses, nordestinos, todos aqueles que vieram para cá, tinham essa disposição para trabalhar. Aí quando chegou nessa década de 90, chegando em 2000, você tinha dificuldade de trabalho, e era um momento que tinha muito mais violência, principalmente na Morada do Sol, que foi aquela época até que os comerciantes se juntaram, você lembra desse momento? Sim, e começaram foi eu que juntei. A ajudar a guarda, a polícia militar. Isso aí também foi um projeto feito também dentro do meu bar, que estava acontecendo muito assalto, né? E muito problema. E como o pessoal sabia que eu tinha uma proximidade, o Reinaldo de vez em quando passava lá,
Tudo bem? Como é que tá as coisas e tal? E aí o pessoal só nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, puxa vida. O que está acontecendo? Fomos pesquisar. O doutor Belo, lembra? Luiz Carlos Luiz Belo, Carlos Belo. era cliente meu, que era um advogado muito bem conceituado da cidade. E Mas ele falava, muito ele falava assim, eu venho no seu bar, que aqui a gente fica à vontade. E ele ficava no meu bar lá. Aí ele falou assim, né, precisa montar alguma coisa para segurança. Aí foi como assim? Ah, tá, então vamos fazer. Aí eu reunia os comerciantes, fiz um convite. O seu Josias, que era o dono da padaria São Conrado, ele tinha um salão vazio lá. Ele falou, Samuel, eu arrumo. A gente precisa resolver isso mesmo. E aí eu fiz um convite a todos os comerciantes, fizemos um papel. O doutor Belo, ele foi pessoalmente em cada comércio. Felipe Madeiras participava Felipe também. Madeiras convidou todos. Jorge Depósito era vereador, não? Não, isso nós não envolvemos ninguém. Não chamamos nenhum vereador na época. Chamamos a população, mas aí como o doutor Belo já tinha jogado eu no balaio, eu fui até o comandante da Polícia Militar na época. E o comandante da guarda da época era o Coronel Marinho. O Coronel Marinho falou assim, eu não posso fazer muito, mas o que vocês fizerem lá, a gente vai ajudar, sim. E eu fui no comandante da PM, aí ele falou assim, cara, como é que eu vou fazer isso que você está me pedindo se eu não tenho viaturas? Eu falei, como é que estão essas viaturas? Aí nós fomos olhar, tinha 6 Opalas, 4 quebrados e 2 funcionando. Olha como é que estava a segurança. Na realidade, até para título de citação, essa dificuldade a gente tem até hoje com a Polícia Militar. Ainda tem? Você tem pouquíssimas viaturas da Polícia Militar. E na época que eu me lembro, não sei se hoje ainda é, como a questão da Polícia Militar é estadual, então para se fazer a manutenção de um carro, não é na oficina de Indaiatuba, é na oficina que era indicada. E na época era em Bauru essa oficina. Então você quebrava uma viatura, você tinha que fazer o conserto lá em Bauru. Aí foi quando vocês começaram esse trabalho. Aí nós chamamos os comerciantes. Aí eu falei para a gente, é o seguinte, eu estou aqui porque eu estou vendo a turma reclamar, comigo não aconteceu, mas está acontecendo muitos assaltos aqui, nós precisamos resolver isso. Só que assim, aí os caras, mas como é que nós vamos fazer? Não tem polícia? Eu falei assim, então, aí que vem. Eu conversei com o comandante, ele nos serve 2 Opalas, só que um foi batido, precisa arrumar, e o outro motor está fundido. Já chamei alguns parceiros aí de funilaria, já chamei um pessoal da mecânica, os caras fazem um serviço de graça, nós só precisamos comprar as peças. E eu calculo que R$5 cada um, nós estamos aqui, eu consegui reunir naquela noite uma média de 80 ou 90 comerciantes, alguma coisa nesse sentido. Estava lotado. R$5 cada um tirou R$5 do bolso, se vira. Falei, como assim? Se vira. Aí tinha o policial Cervelin, né? Eu lembro, Cervelin, Gonçalves, e tinha mais um, meu Deus, o Moreno também, Alencar. Eram os 3 que estavam empenhados nisso. Um abraço a todos Cervelin aí. E Gonçalves, conheço. Cervelin e Gonçalves. E o Márcio, depois o Márcio chegou, lembra? O Márcio foi embora daqui. Sim. O Márcio morava no bairro. E aí nós conseguimos peças com os comerciantes de autopeça, também cederam gratuitamente, e o pessoal da funilaria, da mecânica, todo mundo fez a sua parte. Aí nós fomos fazer a nossa parte. Sobrou dinheiro, eu falei, gente, naquela época celular era caro demais, né? Veio até o pessoal da Nextel querendo que nós comprássemos Nextel, eu falei assim, não, gente, nós não tem dinheiro. Dinheiro que eu peguei do pessoal é isso, não vamos pegar mais dinheiro de ninguém. E aí conseguimos comprar um celularzinho Nokia e também um carregador para ficar na viatura. E aí o que acontecia? Não precisa, eu falava para o comandante, não precisa de 2 policiais, um só. Mas é um só. Só que esse policial, ele vai ser amigo da comunidade. Como assim? A dona de casa vai chegar nele, né? E chamar ele para tomar um café, comer um bolinho, viu, dona de casa? E dar um toque para eles com a situação. Cara, sem brincadeira, uma semana zeramos
o assalto dentro da Morada do Sol. Não existia estatística. Aí o Coronel Marinho mandou a guarda também, que começou a participar com a gente. Só que tivemos um grande conflito. Tá? Existia um grupo de comerciantes do centro da cidade, que eles davam, acho que coisa de 20 mil por mês para os caras, né? Para fazer o mesmo para fazer o mesmo trabalho lá, e não tinham resultado. Aí o que acontece? A tribuna, na época, veio me entrevistar. E os caras, porque os caras estão falando isso de você. Eu falei, meu amigo, eu estou preocupado com eles lá, não. Nós queremos a nossa Morada do Sol firme, com a boa segurança, e o que interessa para nós é isso, né? A época era o promotor Percy. O cara me perguntou sobre ele, falou, cara, com Percy ou sem Percy, nós estamos fazendo a nossa parte, tá? Se ele faz de uma outra forma lá, se nós tivéssemos esse dinheiro que esse pessoal tivesse na mão, eu garanto para você que nós estávamos aqui monitorando de helicóptero. Daí eles não gostaram e começou uma briga muito séria. Trocaram um comandante que estava apoiando a gente, trouxeram um altamente arrogante que veio falar para mim que a Polícia Militar não precisava da população, né? Então, esse tipo de situação nós vivemos aqui. Eu fui ameaçado por alguns de falar que eu poderia ser preso para ajudar os outros. Então, pode me prender que vocês vão... Não tem problema. Por isso que quando o nego fala assim para mim, você não tem medo, você vai matar. Olha, eu tenho só 18 processos federal. Ouvindo você assim, dá a entender que você sempre foi meio bom de briga, Celso. Fui, briga. Teve uma situação dentro da Morada do Sol, já que você falou do Felipe, a corregedoria do Estado estava caçando um pessoal aí. E depois dessa reunião que nós fizemos com a população, alguém gravou isso em fita cassete. E um dia eu estava fazendo a campanha de alguém ajudando, eu não vou... Deixa para lá, depois eu falo. E eu estava no carro, alguém ligou para mim, já tinha celular, a gente já podia ter celular. E era aqueles tijolos, mas tinha. Alguém ligou para mim e falou assim, você tem que vir aqui agora. Eu falei, eu vou nada, tem coisa para fazer aqui. Aí eu ouvi uma voz do outro lado, ou você vem, ou eu prendo você. Eu falei, você vai prender? Eu não vou. Eu falei para o cara, não estou preocupado com você. Aí o cara falou, não, cara, deixa eu conversar com você, nós precisamos falar com você. Tá bom. Aonde vocês vão? Da onde você marcar, nós vamos. Meu Deus do céu. Aí tinha até uma amiga comigo, a Cida Casari, estava me ajudando. Falei, Cida, eu vou chegar num lugar aí, você cai fora porque está pegando fogo lá. Né? Eu não sei o que é ainda. Cara, aí marquei com eles naquela padaria Janine lá no alto da Morada do Sol, ali na Avenida Dário Barnabé. Beleza? Cheguei lá, um monte de cara engravatado, cara. Eu falei assim, nunca vi aquilo, tudo promotor de alto gabarito, desembargador. Eu falei, nossa, que é isso? O que eu fiz? O que eu aprontei? Não, eu estava tranquilo. E a menina chorando lá, que era uma menina que tinha uma ONG aí também. Aí eu falei assim, para falar comigo, você fez isso aí? Eu falei, cara. Eu falei, não, é que ela precisava falar com você e tal. Eu falei, então libera ela, que ela está até de soluço chorando, e eu não devo nada para vocês. Se começar assim, nós nem vamos conversar. O cara falou, não, pelo amor de Deus, senta aí, que nós temos coisa para conversar. Aí, primeira vez que eu vi um notebook da minha vida, os caras me abrem o notebook, tá eu lá conversando com a população. Aí o cara falou assim, estamos vendo aqui que você é o bambambam. Eu falei, não sou bambambam de nada. O que está acontecendo? Aí contaram para mim o que estaria acontecendo. Eu falei, infelizmente eu não posso ajudar vocês. Tá? E aí depois eles pediram mais um favor, na época. Eu falei, que favor vocês querem? Eu quero conversar com os outros comerciantes. Por causa dessas reuniões que houveram, e essa intriga que teve do que eu te falei com o pessoal da cidade, com a Morada do Sol, houve esse grande problema. Tá? Era como se eles tivessem desvio de função? Exatamente. E os caras estavam indo caçar o promotor da época. Tá? Entendi. E então, foi esse ponto que aconteceu. E aí eu falei, meu Deus do
Aí os caras foram muito bacanas. Se eu fosse um cara, interesseiro, eu estava com essa rádio regular, com tudo que eu quisesse. Os caras me ofereceram tudo. Eu falei assim, não, meu amigo, eu quero ter essa rádio com toda a documentação. Porque os caras falam para mim o que você quer que nós vamos te ajudar. Eu falei, não. Você falou em rádio, a gente citou 97, 98, quando você foi no programa. Aí desse programa que você foi, você conheceu o pessoal da rádio, que tinha os chamados transmissores, né? Sim, aí eu fui saber o que era rádio. Eu não sabia. Então eu tenho uma responsabilidade, então? Tem, Caramba, rapaz! Você é um cara que me jogou nessa fogueira. mas por quê? Eu falo para você, eu não sabia o que era. Mas como eu não falei para você, não comentei com você que o universo conspira a nosso favor, às vezes chegava lá no meu bar, toca CD, nego que estava separando da mulher, estou precisando ir embora. Eu cheguei a ter 5 toca-CD de líquido com nota e tudo, e eu não sabia nem o que era isso. E vendia depois para os outros. O cara veio aí, tá? E cheguei a ter. Até que esse pessoal que você trabalhou chegou lá no meu bar e falou assim, nós tentamos uma rádio aí, não deu certo, eu sonhei com você. Foi isso que o cara falou para mim. Falei, não, cara, eu não vou mexer com esse trem. Aí ele veio de novo, não estou conseguindo dormir. Foi uma coisa interessante. Aí eu falei, então deixa essa rádio. Lembrei o nome do rapaz, Jotinha. Jotinha. Mas não foi ele, foi o Joaquim, cunhado dele. Eles brigaram Joaquim, lá. Joaquim eu conheço, Joaquim é amigo meu também, desde aquela época. Aí eles deixaram essa rádio lá no bar, ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tudo lá, aquele monte de equipamento lá. Aí um dia eu liguei para o Sorriso. O Sorriso mexe com o som até hoje, que é o filho do Sorriso aqui da Rua 30. Eu falei, Sorriso, está fazendo o que na sua casa? Nada. Então vem aqui me ajudar, que eu também não estou fazendo nada. E ele foi. E aí eu falei, o que é isso aí? Aí descemos tudo aqueles aparelhos. Ele falou, isso aqui é uma rádio. Eu falei, como assim, cara? E eu já tinha feito entrevista com você. Aí ele falou assim, é uma rádio. E o que precisa fazer para pôr ela no ar? Pôr uma torre, porque a antena não pode ficar baixa. Tá bom. Fui atrás, comprei uma torre. E aí, nós estávamos aqui na 29. O Maguila, na época, o falecido Maguila, grande amigo, a esposa dele, a Cida, também falecida. Maguila, que ele está falando, é desse tamaninho, né? Mas era gente boa. E ele precisou morar um tempo em Hortolândia, porque a filha dele estava com tratamento. Aí ele falou assim, eu estou com medo dos outros invadir minha casa. Eu falei, não invade não, você me empresta um cômodo aí, eu cuido lá pelo bar lá e não deixo. Eu tinha um bar. E colocamos a torre, colocamos uma antena, eu peguei e liguei para um monte de cara assim, aleatoriamente, mais pessoas que eram bem relacionados nos botecos. Falei, gente, vem cá, vamos montar uma rádio. Aí os caras, como assim? E aí fui ensinar o pessoal a trabalhar sem trabalhar no rádio. Aí começou era 106,5, rádio 100% comunitária. Isso não já tinha nome. Vão para 25, 26 anos? Que ela começou 26 anos. 26 né? 2 anos antes nós começamos o projeto da Morada do Sol. Da geração de emprego e Não, e que da Morada do Sol em 97 foi quando começamos junto com o Sidney, né? Mas o Sidney, ele não queria ir para o lado comunitário. Entende? Ele falou, não, Samuel, eu vou ganhar dinheiro, eu quero comunitário. Eu falei, Cid, então você me desculpa, mas eu não vou com você. Eu quero trabalhar a população. Eu devo muito a essa cidade aqui, eu quero trabalhar a população. E aí ele seguiu o caminho dele, graças a Deus, fez um império bacana. E a nossa ideia nunca foi o dinheiro. E ao longo desses anos, Anselmo, como locutor, como radialista, conheceu muitas pessoas, muitas histórias. Nossa, bastante. Hoje você faz um trabalho muito legal nas festas das igrejas, eu vejo sempre na Santo Antônio. Eu ainda, de vez em quando, tem gente que fica com os 3 pés atrás aí com a gente, mas eu não vou lá, eu nunca vou com intenção de nada. Né? Eu fiz 2 anos a festa da igreja aí, né? Esse ano não chamaram a gente, sabe-se lá porque também estou preocupado, não, viu, gente? A gente está aí, se precisar, nós vamos trabalhar. Então, eu ajudo naquilo que posso,
naquilo que eu entendo que dá para ajudar, eu procuro ajudar, né? E você sabe que o meu trabalho, eu tomo muita pancada de pessoas aí que acham que eu estou atrás de ser político. Não é a minha praia, sabe? Eu não consigo que alguém chegue em mim e fale assim, você vai fazer isso porque o grupo está mandando. Eu falei, não, isso não é para mim. Você tem uma ideia, com essa rádio aqui, eu sentei com o presidente da República na época. Eu troquei ele dentro do gabinete dele, tá? Eu sentei com o promotor geral do Brasil, sentei com ele para falar sobre os assuntos, sobre comunicação. E estou indo para um congresso palestrar para isso, para que nós possamos dizer que todo mundo tem seu direito, mas existem direitos e deveres. A população sofre muito porque os caras só querem o direito deles e você seus deveres e não querem ajudar em nada. E a gente sofre ainda. O pessoal pode falar, mas o Brasil é democrático. Não é. O Brasil, na área de comunicação, é totalmente truculento e, como é que eu posso dizer, ele é ditador. Tá? Então a gente sofre por causa desse tipo de coisa. As rádios comunitárias sofrem muito. Sofrem porque eles não querem perder o papel. Tanto é que o promotor-geral da República Federal, lá naqueles prédios, quando eu vi aquele prédio, tudo aquele espelhado lá, eu fui lá, quem me levou lá foi Luísa Erondina. Quando eu contei a história da Rádio Rainha do Sol, essa mulher estava chorando. Falei, por que a senhora está chorando? Falei, porque eu pensei que não existia mais essas coisas no Brasil. Eu falei, existe. E aí ela ligou e falou para o cara, eu não quero saber o que você está fazendo, doutor, mas eu preciso que o senhor ouça o Anselmo. Aí eu fui lá e ele me ouviu e ele falou, Anselmo, é complicado, eu sei o que você está passando e a gente vai estar acompanhando a distância, aquela coisa toda, mas nunca usei disso. De lá para cá, eu tive muitas visitas truculentas, de cara vir com arma na minha cabeça. Você está gritando por quê? Eu falava para o cara. A última vez, tem até os vizinhos aqui, eles vieram gritando para os 4 cantos da cidade, que eles eram a polícia federal. Foi grande merda. Foi o cara. Aqui dentro. Você é o quê? Não é. Aqui você não é isso. Você está indo pela conversa dos outros. E aí me levaram com aquela truculência toda, me jogaram numa cela para fazer gracinha. Foi gracinha, tá? E tá. 2 meses depois foram obrigados a devolver tudo porque fizeram de qualquer jeito, tá? E uma coisa para você ter uma ideia, os caras chegaram aqui 6 horas da manhã, eu estava fazendo caminhada. Parei na padaria para tomar um café, isso foi o ano passado. Tomar um café, minha filha ligou, porque eles invadiram a casa da minha filha, a minha, aqui com os meus pais aqui em casa. Meu pai com 84 anos, a mulher dele com 82, minha mãe com 88. E chamaram todos os vizinhos aqui para fazer graça, com os vizinhos. E vieram com aquela conversa que eu era isso, que eu era bandido. Eu falei, se você está falando o que é... Eu falei assim, a briga que eu tive com ele foi com o delegado, porque ele arrebentou meu cadeado. Eu falei, por que você arrebentou meu cadeado? Eu falei assim, você não sabe nem o que você está fazendo. 6 horas da manhã eles entraram, 6h01, a Globo estava falando, mostrando a Rádio Rainha do Sol na TV. Mas Deus é tão bom, gente, isso que eu vou falar para vocês, que eu era para ser a cereja do bolo para quem armou esse tipo de trabalho, né? Naquele dia foi o dia que pegou também uns problemas na cidade com delegados, e você lembra de alguma coisa assim? E a gente até se encontrou no corpo de delito lá. Você também aí, tranquilo? E os caras, sabe, fazendo graça. Eu posso dizer, não estou aqui, não gosto de briga, não vou brigar com ninguém, nunca briguei, sempre tratei todos com muita educação, porque todo mundo tem o seu trabalho. Mas a Rainha do Sol tem documento, tá? Então o nego vem falar assim, porque... Não, eu corri atrás de todos os trâmites. O problema é
que lá só passa quem tem padrinho. E eu nunca quis ter padrinho, como eu disse para você. Se eu quisesse ter padrinho, eu ia atrás desses promotores que me procuraram e eles teriam me arrumado. Eles falaram para mim, se você precisar, você fala. Tá? E eu não fui atrás, porque eu acho que quando eu deixar essa terra aqui, eu quero deixar essa rádio aqui para o povo tocar ela. Não é para o Anselmo, não é o Anselmo, é o povo. Hoje, a Rádio Rainha do Sol, ela fala para o Brasil e o mundo inteiro. Você está vendo aqui, ó? Você está com o pessoal lá de Três Corações, o pessoal de Brasília, o pessoal em todo lugar. Por quê? A internet é a nossa chance de sermos um país democrático de verdade, principalmente na comunicação. O problema é que tem alguns que atrapalham com mentiras. Nós não devemos trabalhar mentiras, temos que falar a verdade. Então, é esse o nosso trabalho. Quanto Deus me permitiu estar por aqui, vai ser fazendo isso. Ganhando um pouco, mas estamos ali, lutando. Vamos voltar na Morada do Sol? Vamos para a Morada do Sol. Nesses anos aí, 93 para 26, são mais de 30, você acompanhou esse crescimento década de 90, 2000, 10, 20. Como que você viu isso? Porque nesse tempo você chegou, não tinha as agências bancárias, não tinha casa lotérica, inclusive aqui um abraço para o Índio, que o Índio trabalhou muito também. Através da 12 de junho, nessas conquistas aí, e depois eles começaram a vir espontaneamente, naturalmente, para Morada do Sol pelo crescimento do bairro. Então veio um Sicredi, veio uma Caixa Econômica. Não foi tanto espontaneamente, foi por causa da briga também. Não, briga. Você viu, lembra que eu falei para você? A primeira coisa que nós fizemos foi trabalhar o novo governo, que era o Reinaldo, que está de parabéns. Sim. Mais uma vez, eu não discuto, eu falo que o melhor prefeito que o Brasil nunca conheceu, foi Reinaldo Nogueira. Nunca ouvi falar de um cara de tanta força como ele tinha. E tem. E o que acontece? Nós começamos como eu era comerciante também, tinha que depositar o dinheiro, tinha que viajar para o centro. Porque, quem não sabe, é longo, né? O trajeto. E nós tínhamos que fazer isso. E aí começamos a discutir o assunto de uma lotérica, para ter pelo menos uma lotérica no bairro. Aí foi quando teve a primeira lotérica. Tá? O Índio também fazia esse trabalho, mas a gente não trabalhava em conjunto, e você também. Eu vi muitas das vezes quando a gente conseguia sentar para conversar, nós precisamos resolver isso. Então começou a haver, na minha visão, tá? Começou a haver uma força sua, que você já tinha, uma força nossa aqui, eu nunca trabalho sozinho, sempre tive com muita gente, e também o Índio, também com a força que ele tinha, inclusive o próprio Reinaldo tentava fazer esse meio de campo entre a gente. Através da associação. Através da associação, aquela coisa toda, para que nós pudéssemos nos unir. E nós tínhamos o quê? A pessoa dele, né? Que era um cara que, não, pode ir que eu assino embaixo. Porque ele sabia que não tinha intenções, tinha necessidade, né? Tinha necessidade. E eu falava para ele, Morada do Sol é a que vai te eternizar dentro da cidade. E você pode ver, pergunta para qualquer pessoa aí. Quem que se for fulano, sim. Ele ganha. Não tem para ninguém. De vez em quando tem pessoas que ligam para mim aqui e falam, o que você acha? Eu falo, não acho. Se ele tiver, ele... Bom, mas vamos voltar na Morada do Sol. Deixa eu perguntar, e aí nesse tempo todo, enquanto o rádio Rainha do Sol era 106, como você falou? Era 106.5. 106.5. Você conversou com muitas pessoas aqui, né? Sim. Você tem muitas histórias dessas pessoas. Muito. Você tem uma, duas, você queira contar pra gente que marcou? Sério, tem muita coisa, hein? Eu entrevistei uma vez o diretor-geral do Unicor. Tá? Uma outra, não foi nem da Morada do Sol. Uma que eu quero contar é essa aqui, que eu conto muito para os outros. Maluf estava visitando a cidade. E aí uma ouvinte ligou para mim e falou assim, o Maluf está na cidade. Eu falei assim, e aí? Você vai entrevistar ele? Eu vou. Aí eu fui. O Maluf estava dentro da Rádio Jornal. Tá? E aí
quem estava lá cobrindo ele, porque ele é do mesmo partido, era o Maurício Baroni. Um abraço, Baroni também. Aí o Baroni me viu, que fui assim, eu quero entrevistar um homem. Beleza, foi lá e o Baroni cortou os caras da Rádio Jornal, porque não queria deixar eu entrar. Ele foi lá, abriu a porta e eu entrei. E fiquei acompanhando o término da entrevista do Maluf, dentro da Rádio Jornal mesmo, e no corredor mesmo, ele falou assim para mim, o meu horário está estourado. Eu falei assim, não, eu não vim para tomar seu tempo. E também não vim falar para você sobre frango, porque eu estou acompanhando as suas entrevistas, e todas as entrevistas que o senhor está tendo é para falar sobre o frango, sobre o seu ex-prefeito Pita, que você falou que... Já falei para ele que você falou que se o Pita não fosse bom, nunca mais era para votar em você. Lembra disso? Ele olhou para mim e disse, lembro. Eu falei, mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar o seguinte, a cidade de Indaiatuba tem um pedágio no meio dela. Se o senhor ganhar como governador, como é que faz? Aí ele falou, boa pergunta, espera os outros lá. Ele falou assim para mim, é o seguinte, aconteceu assim, assim. Aí ele conta a história, tá? Sobre essa pista, quem foi que construiu foi o Quércia, e ele conta toda a história e ele fala, isso é uma usurpação do povo. Aí eu falei, legal. Segunda pergunta e última, Maluf no governo, rota na rua? Nossa, para que eu falei aqui? Ele quase me abraçou, me beijou. Eu falei, não, comigo é assim. Aquela coisa. Essa foi uma história, nós gravamos, e eu trouxe aqui, na época era muito dificultoso, e eu trouxe aqui, coloquei no ar. Foi, acho que, uma das histórias de muitas que nós temos. Fiz entrevistas com N pessoas, fiz entrevista com o vice-presidente da República, fiz entrevista com o próprio presidente da República na época, fiz entrevista com o presidente de Câmara, eu viajava muito para Brasília atrás de documentação, e aí nós fazíamos todo esse tipo de trabalho. Então, uma história que a Rainha do Sol precisa ficar registrada. Quando nós chegamos em 2006, já isso é, para protocolar, porque aí nós vimos, abriu-se carta de habilitação. Para quem não sabe o que é uma carta de habilitação, é a outorga de uma rádio, você passar por isso. Aí nós chegamos lá, em 2006, alguém já sabia da Rainha do Sol lá. E quando eu apresentei o documento, o cara falou assim, quem é a Rainha do Sol? Assim, estou falando assim, eu tenho testemunha para isso. Ele falou, sou eu. Ele olhou e falou, você já se ferrou. Eu falei, por quê? Porque não tem assinatura do povo. Eu falei, como é que é? Aí os caras já arrepiaram lá, né, que eu estava... Aí eu falei assim, não estou com problema não, o problema vai ser você agora. Você aguenta o que você está falando? Eu falei pro cara. Aí ele falou assim, aguento. O telefone é livre? É, peraí. Na frente dele, de todo mundo, eu peguei o telefone. Quem estava aqui no rádio era Luciano. Luciano, põe eu no ar aí. O que foi? Põe eu no ar. Peguei, entrei no ar 9 horas da manhã de Brasília, tá? 9 horas da manhã, e contei a história. Gente, tá aqui, ó, o cara tá sabendo já da Rainha do Sol, falou que a gente só não vai passar porque não tem assinatura. Eu preciso da assinatura de todos vocês, tá? Aqui. Só que não pode ser duplicada, não pode ser falsificada, tem que ser tudo certinho. Aí o que eu vou fazer? Na época ele era vereador da cidade, mas era suplente, que era o Celcinho Rocha. Eu já tinha falado com ele, o Celcinho tira a cópia para mim dessa e manda lá para a rádio. E eu falei para o povo, eu preciso que cada um de vocês que gostam e querem ver a Rainha do Sol no ar, pegue cada um uma folha lá na rádio, pegue a assinatura com seus vizinhos, com seu primo, com a sua avó, com a sua tia, e vocês precisam entregar de volta isso. Foi fluindo na minha cabeça. Até às 15 horas. Vocês vão pegar de assinatura aí. Edivaldo e os outros aí que trabalham na rádio, a partir das 16 horas vocês pegam essa assinatura, vão até a rodoviária de Campinas, dão um dinheiro para o motorista e para ele me entregar aqui. Se por correio não chega. Aí os caras deram uma risada, sabe assim?
Todo mundo parou para olhar eu dentro lá do Ministério Minicom, Ministério da Comunicação. Todo mundo deu risada. Eu falei para os caras, agora é só aguardar. Beleza? Tá, tchau. No outro dia, 10 horas da manhã, fomos todos nós para a rodoviária E os caras falavam assim para mim, eu estou indo em consideração você, mas não vai chegar nada, cara. Você tá louco? Nunca vi uma rádio fazer isso? Gente, confia. Quando nós chegamos, encostou o ônibus. Campinas, Brasília. O motorista desceu, puxou debaixo do banco dele. Quem é Anselmo aí? Uma caixa desse tamanho. Falei, sou eu. Os caras olharam assim e falaram assim, sem brincadeira, dá vontade de chorar, de agradecimento e também de confiança em Deus. Quando nós olhamos assim, tinha 3.452 assinaturas. Esses caras saíram numa alegria comigo, essa turma que estava comigo, corremos lá e apresentamos para o cara que era o coordenador dessa questão de outorga. O cara olhou, sabe o que ele fez? Ele chamou 2 técnicos ortográficos e falou para mim assim, se tiver alguma assinatura falsa, você vai ser responsável, e é por isso, e nós vamos processar você por falsidade ideológica. Eu falei, manda bala. Esses caras ficaram 40 minutos olhando. A moça levantou e falou, parabéns, cara, você. Aí nós passamos na carta de habilitação. De lá para cá começou a voltar tudo, sabe? Porque alguém não queria, e até hoje não quer, também estou preocupado, não quero saber quem não quer. Mas o que nós temos isso, temos como prova, temos tudo isso. Aí, quando ele viu que a coisa ia pegar fogo, que ele não teve como barrar a gente daquilo, ele falou assim, eu vou prorrogar para mais 45 dias essas assinaturas. Para quê? Porque eu tinha os concorrentes, eu sei quem que eram os concorrentes aqui. Eles pagavam gente para ir, o pessoal falava, é para a Rainha do Sol? Não, então eu não vou, não assino. E aí, ainda eu falei assim, bom, a gente ainda pode perder, né? Fui no padre da época aqui do Jardim Morada do Sol, que ele tinha as comunidades, expliquei a situação. Ele falou assim, cada missa que você for, eu te dou espaço para você falar. E aí eu pedia para as pessoas, gente, quem puder, né, não puder também, não tem problema, é só para a gente garantir nosso direito. Acabava as missas, fazia fila de gente querendo assinar, sabe? Então, eu sou muito grato, é por isso que eu trabalho muito esse povo aqui, porque eu sou muito grato pela garra. Eles são daqueles, eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas no que eu puder eu vou te ajudar, entendeu? Então, essa história da Rainha do Sol é muito maravilhosa, porque foi, para as pessoas que não sabem, quando eu fui morar na primeira casa, eu recebi um sonho de Nossa Senhora que ela falou para mim, você vai falar para o mundo, mas calma que vai ser tudo no seu tempo. Então, eu sempre acreditei nela. Em 2006, eu estava trabalhando na rádio, eu fui como arrebatado daqui para um outro canto, mesmo aqui, as pessoas não conhecem sobre isso, mas um dia procurem. Ela me levou para um lugar que tinha muita gente, mas muita gente. E eu conseguia ver o caixote até aqui na pessoa. Ele falou assim para mim, aquele lá é meu filho. A partir de agora é com ele. E vocês vão falar para o mundo inteiro. Presta atenção no que eu estou te falando. E eu falei, mãe, como é que eu vou falar para todo mundo? E hoje nós falamos para o mundo inteiro. Então eu não tenho o que decidir. Eu ia dizer que nós iríamos encerrar, mas esse já foi o encerramento. Eu estou vendo os meninos falando, seu Hélio, já passou. Essa última parte já foi o encerramento. Eu gostaria até de conversar muito mais com você. Mas pelo adiantado do tempo, a gente tem agora 1 hora, a gente vai acabar tendo que dar uma parada para almoçar. Perfeito. Mas eu quero agradecer você por essa oportunidade de ouvir a sua história, que confunde com a história da Morada do Sol e da Rainha do Sol. Porque hoje você tem um meio de comunicação e você leva para as pessoas, principalmente esse último trecho seu, essa palavra de esperança, de que tudo é possível, de que você tem que crer, que você consegue, mas tem que fazer a sua parte também. Sim, não vai ficar esperando. O que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam esperar, não vai dar resultado. Você tem que trabalhar, é o que eu faço também.
estou no meu 5º mandato de vereador, mas eu trabalho todos os dias. O trabalhar de um vereador, o trabalhar de um político é diferente. Eu tenho minha função no Hospital Dia, mas eu tenho a minha Inclusive, função... para cortar você rapidinho, eu tenho uma coisa que você me ensinou. Você talvez nem saiba. Mas você teve uma época que você sabe que eu sempre fui brigador. E um dia você me ensinou o seguinte: eu sabe, tem hora que não vale a pena você brigar. Deixa que eu vou mexer por aqui. Porque eu fui falar no seu nome e tinha uma pessoa lá que não queria que o seu nome fosse falado. E eu fiquei muito pé da vida. Falei, que a pessoa joga contra você. Você olhou para mim numa serenidade e falou assim: não é assim, cara. Deu um sorriso assim para mim. A gente tem que aprender a viver nesse mundo. Sim. Aquilo foi uma lição para mim, que eu falei, puta merda, eu não devia ter passado por essa, mas passei e agradeço hoje a você, porque hoje eu não você foi brigador? Não, hoje eu aprendi a ouvir e fazer a coisa no momento certo, esperar o meu momento. E você, nessa questão, você me ajudou a eu esperar o momento. Perfeito. Entendeu? Então, obrigado por você estar aqui. Obrigado. Gente, quem não conhece, Hélio Ribeiro, vereador da cidade. Agradeço pela oportunidade. Como disse o meu amigo Maglione, pentacampeão de vereador. Obrigado, Anselmo. Agora aguardo você para uma entrevista. Por ter ouvido a sua história, eu tenho certeza que as pessoas que também ouviram não sabiam desses detalhes. Tem muitos. Porque muitas pessoas conhecem a gente só por fora. Não conhecem a gente por dentro, não sabem das nossas dores, não sabe que por trás de mim, de você, tem uma família que está esperando você voltar para casa. Sim. E muitas vezes, no momento, não sei o que da vida das pessoas, elas perdem o controle da situação, mas não vem ao caso agora. Não. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Até mais, gente. Bom, vamos tocar música aqui, gente. Vocês viram, acompanhar a gente aí. Obrigado. O Pedro Dene disse aqui, muito bom saber suas histórias, Anselmo. Quero parabenizar o trabalho do Hélio também e a todo o pessoal aí no TikTok. Vamos voltar a tocar música. Momento de oração hoje eu vou entrar 1h da tarde, que agora é meio-dia, tá? Então, 1h da tarde, como eu disse para vocês, devido nós íamos parar aqui para conversarmos com o Hélio, nós vamos tocar música mais 1h, depois eu entro no momento de oração e termino o meu programa hoje às 14 horas, tá bom? A todos, muito obrigado à equipe aí. Obrigado. Vem aqui para o pessoal ver a equipe aqui, pode mostrar vocês aqui, ó, no TikTok. Então, o Hélio anda com uma equipe. Mandar um abraço também para a Valéria. Vem cá, tá com vergonha de olhar os caras, fica atrás do Hélio ali. Vem cá, todo mundo. O Hélio não trabalha sozinho, não. Ele vem com esse bando de gente aí, ó. Esse pessoal aí. Como é o nome? Douglas. O Vitor, todo mundo sabe quem é. Thiago. E o Thiago. Douglas, Vitor, Thiago, Hélio e a Valéria, que fez o contato comigo. Obrigado a todos vocês. Gente. Parabéns pela equipe, tá bom? Um abraço a todos. Gente, colocar aqui a vinheta da Rainha do Sol. Já volto aí com vocês. Muita música. Vive em Carimão, com Hélio Ribeiro, vamos recordar as histórias.